Graças a Deus. Isso aqui é quando você louva uma mensagem assim, você canta, você está fazendo uma oração. Eu quero viver coisas novas do Senhor. Você está dizendo isso, um milagre inédito. Eu quero viver coisas novas, Senhor. E sabe, que as pessoas olhem para a minha vida e vejam o seu poder. Mesmo eu sendo uma pessoa comum, que elas possam ver milagres, o sobrenatural na minha vida. Eu quero contar os teus feitos, Senhor. Eu creio que você deve estar sempre pedindo para viver coisas novas em Deus, porque em todas as áreas você pode estar vivendo continuamente coisas novas, renovação, visão. É uma coisa impressionante esse caminhar com Deus, você orando e pedindo para viver cada vez mais em novidade de vida. O quanto a tua mente vai evoluindo e você vai vendo uma evolução no seu crescimento, que você vê, você enxerga aquele milagre, Deus te levando a entender e a crescer nele, e você sabe que por você mesmo você não entenderia, você não saberia, você não veria, você não conseguiria viver. Você sabe, são milagres que a gente vive em Deus. As pessoas olham, eu sei porque eu posso falar por mim. Muitas vezes eu me vi nessa situação, das pessoas olharem e pensar, como pode acontecer isso? Como pode uma mudança tão grande? Como pode? Como? Só Deus, não há explicação. Uma pessoa comum que tinha tudo diante da vida, dos acontecimentos da vida, das coisas que aconteceram, para ter perecido, para ter dado tudo errado. Tudo, aquela quantidade de coisas, de acontecimentos que trabalharam para fazer com que a minha vida desse errado, totalmente errado, tudo errado. E Deus vem e vai fazendo as coisas funcionarem e transformando aquilo que era para ser uma destruição numa bênção, que é onde a Bíblia diz que Ele pega aquela maldição e transforma em bênção. Então, você pode ter absoluta certeza, quando a pessoa, isso às vezes a gente fala, aliás, a gente às vezes não fala muito, mas muitos falam, os cristãos estão falando o tempo todo que Jesus, mas é verdade. Tem gente que eles criticam isso, falam que Jesus é isso, a minha vida mudou, e minha vida mudou. Muda mesmo. Muda os pensamentos, os sentimentos, muda a história, a condução da vida. A vida que estava sendo conduzida para uma direção de abismo, de destruição, e de repente aquilo é transformado, e aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, aquela vida tudo para dar errada, e não funcionar, de repente funciona tão bem, que as pessoas olham como? É Deus, Ele muda toda a história da vida da pessoa, e só Ele pode fazer. Então, realmente, a cada dia nós podemos viver coisas novas em Deus e as pessoas olharem para nós como uma vitrine não de coisas naturais, mas de coisas sobrenaturais. E poderem dizer, eu quero isso aí para mim também. Eu quero isso aí também. Eu estou enxergando milagres na vida dessa pessoa que humanamente, de forma natural, não tinha como acontecer. Então, eu quero isso para mim também. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Amém? Todos os anos essa oração nós fazemos sempre, claro, mas todos os anos nós podemos render graças a Deus por esse dia, porque nós sabemos que toda mãe vive um grande milagre. E esse tem sido um desejo do coração, assim, quase que de todas as mulheres, com raras exceções. A maioria ama a ideia de viver este milagre que Deus dá, proporciona. E nós somos muito gratas a Deus, eu sei disso por isso. Então você veio aqui para glorificar o Senhor, e a mulher é sabido que, talvez porque seja mais sensível, mais emocional, ela tem uma facilidade maior de ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ela é mãe, seu nível de sensibilidade tende a aumentar muito, de entendimento. A mulher muda a visão sobre as coisas. Muitas mulheres que não eram boas filhas se tornaram depois de se tornarem mães. E porque muda. E eu penso que isso é um grande presente que Deus deu à mulher. A possibilidade de gerar outra pessoa, de educar e assim por diante. E outra coisa muito importante, a Bíblia fala sobre o pai e fala sobre a mãe. E ainda fala assim, ainda que a mãe abandone, porque é uma possibilidade assim. Nós vemos muitos absurdos aí, mas uma mãe, ela está sempre junto com o filho. Todo mundo vira as costas, mas a mãe está lá. Tanto é que o Senhor compara, né? Ele fala, se a sua mãe te deixar, te abandonar, eu, todavia, não vou te deixar. Porque é muito difícil uma mãe. É em último caso, raríssimos casos, a mãe é capaz de fazer isso. A mãe está lá. E o filho faz comete um erro absurdo, mas você vê a quantidade de mães na porta de presídios, a quantidade de mães nos hospitais. Então a presença da mãe, ela é constante. Tanto é que a gente fala assim, que se uma mãe falar que o filho está feio, ele pode correr atrás mesmo. E verificar que deve ter alguma coisa que realmente agora é verdade. Porque para a mãe, mãe, eu estou com algum problema? Que isso, meu filho? Você está lindo. Você está lindo, bem. Não tem nada de errado com você. Porque normalmente ela nem vê mesmo, ela vê tudo certo mesmo. E quando tem alguma coisa que não está muito certo, ela ainda acaba conseguindo ver uma beleza naquilo. Algo bonito, engraçado naquilo. É bom muito. Eu penso que é uma grande bênção vocês estarem aqui e poderem agradecer a Deus por terem vivido esse milagre, não sei quantas vezes, algumas uma, duas, outras bastante, muitas vezes. E eu sei que isso vem de Deus, isso é uma vitória, isso é uma bênção muito grande. E eu quero agradecer a Deus com cada uma por esse dia, por este milagre, e que Ele faça muito mais na vida de cada uma. Quero lembrar que
todo filho, todo lar precisa de uma mulher que ora, de uma mãe que ora. Se você se não teve esse entendimento, tenha. A sua capacidade de abençoar é muito grande. Então, abençoe todos os dias. Porque quando você diz, todos aqui, hoje não se usa mais. Mas eu ainda fui criada pedindo bênção. E, lamentavelmente, não se cria mais os filhos assim. A gente não chegava perto do pai ou perto do avô, da avó, sem pedir benção vovô, benção vovó, benção mãe, benção pai. E isso é bíblico. Você pode ver que na Bíblia, os homens de Deus tinham o poder de abençoar seus filhos e de mudar completamente a história de vida deles. Isso é bíblico. Mas como o diabo vem mudando a cabeça da humanidade, muito cedendo, isso vem se perdendo ao longo da história. Hoje, se uma criança chegar e pedir bênção, é capaz que até a própria avó vai rir, porque é tão incomum. Mas receber a bênção, abençoar, é muito importante. E receber esta bênção na vida do filho é muito importante. Então, abençoe seus filhos. Se já tem netos, abençoe. Tenha o hábito de abençoar, de estender as mãos e abençoar, de colocar a mão na cabeça e dizer: eu te abençoo, meu neto, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha. Abençoe. As que já têm os netos, têm as noras, abençoe as noras, abençoe os genros. Você tem capacidade e tem poder para isso também. Se está grávida, abençoe todos os dias o bebê. Todos os dias. Não há uma grávida que não passa aqui, passe no altar, que eu sei, que eu não coloque a minha mão, porque esse bebê precisa ser abençoado. E continuamente. Quando você já descobre, às vezes dá até já dá o nome, já deve começar a chamar pelo nome e dizer: eu te abençoo. Eu te abençoo. É muito importante que abençoe. Então, as mães, queria muito, eu sei que vocês sabem, mas lembrar que você tem a capacidade e o poder de abençoar. E que a tua bênção vai fazer uma diferença mais do que você possa imaginar na vida dos seus filhos, da sua família inteira. Então, por isso que quando uma mãe fala: você não tem, perde a paciência no momento e pode escapar, você não tem jeito, você me dá trabalho, deve evitar. Controle a boca. Controle. Ao contrário, diga: não, você já está mudado em nome de Jesus. Você já é diferente, você é uma pessoa diferente em nome de Jesus. Abençoe todas as áreas, não esqueça. Você mãe, começa desde pequeno. Você pode ver que quando eu consagro as crianças, eu profetizo para a vida toda. Porque tem que ser assim. Tem que ser. Você deve ter esse hábito. Senhor, eu quero que meu filho seja bem sucedido. Senhor, é pequeno ainda meus filhos, mas eu preciso que o Senhor já vá preparando o marido certo, a esposa certa. Que o Senhor prepare, não deixa, tira do caminho dos meus filhos pessoas erradas. Prepara a pessoa certa. Para que seus filhos nunca se envolvam com coisas que vão trazer sofrimento. Você tem o poder de abençoar e de mudar completamente, através das suas bênçãos, a história de vida dos seus filhos. Você pode ter certeza disso. Uma coisa pode estar caminhando para essa direção.
E se você ora e você diz, e outra coisa, uma coisa que eu sei como mãe, que eu já vivi, de você, de repente você vê que o filho está caminhando para uma direção oposta, você para e fala, Senhor, está escrito, ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não vai se desviar dele. E eu fiz isso. Eu não aceito meu filho nessa direção, eu não aceito essa situação. Eu tenho orado e eu tenho colocado nas tuas mãos. Eu não aceito que meu filho tenha a mesma conduta do ímpio, que não buscou e não se doou ao Senhor. Eu não aceito que tenha a mesma direção, caminhe na mesma direção. Porque eu tenho amado o Senhor e servido o Senhor. E eu estava ainda hoje, estava chovendo, bem cedinho, era 6 horas da manhã. E eu estava me lembrando que 8 horas da manhã era a escola dominical. E uma hora dessa eu já estava me preparando e pegando os meninos para poder ir para a igreja. E estava chovendo e eu me lembrei e agradeci a Deus. Porque algumas vezes aconteceu eu estar, por exemplo, grávida do Fernando, está chovendo com outro pequeno, e saí com aquele tempo chuvoso, empurrando o carrinho, e eu tinha que passar por um terreno que, quando chovia, alagava. Minha mãe morava perto da igreja, e eu me lembro de eu passar na casa dela algumas vezes para lavar os pés, lavar o sapato, por causa do barro. Mas foi o exemplo que eu dei. A barriga grande, inflamado ciático, que inflamava, e arrastando a perna, empurrando o carrinho. Depois, com o Fernando já bebê, eu colocava o Fernando, às vezes, botava ele numa coisa chamada baby back, que a gente amarrava aqui, eu amarrava aqui, botava o Murilo no carrinho e ia empurrando. Passava, era chuva, era o sol quente, mas cada esforço desse, eu pude colher, tenho colhido e sei que vou colher até o fim da vida. Cada esforço desse. Eu lembro de, às vezes, eu parar no caminho, com aquela dor, o ciático inflamado, grávida, aquela barriga grande, e o outro sempre doentinho, e às vezes parecia assim, que a minha vida nunca ia mudar, que nunca as coisas iriam ser diferentes. Meu Deus, quanta batalha, quanta luta, Senhor. Mas eu me esforçava e ia. E eu fui seguindo e vencendo um dia de cada vez. Hoje, quando eu olho para esses meninos tocando aqui, quando eu olho para eles casados e vivendo aquilo que eu sempre busquei de Deus, que eles fossem livres, não se embrenhassem no pecado, e ainda que quisesse tomar uma direção oposta, que o Senhor tirasse. Porque, Senhor, eu tenho pago um preço para te agradar. E sempre com aquele desejo, ia para a escola, eu te abençoo, meu filho. Sentava na mesa, abençoo o alimento, Senhor, e abençoo a vida dos meus filhos. Quero que eles sejam bem-sucedidos na vida. Ia dormir a mesma coisa, dobrava o joelhinho do lado. Vamos falar com Deus, peça para Deus abençoar a sua vida. Então, cada esforço seu para amar a Deus, e para servir a Deus, e para educar seus filhos em Deus, você pode ter certeza que você vai colher todo o resultado disso ao longo da vida. Ainda que você enfrente muitas guerras na vida, mas você sempre verá a mão de Deus ali estendida sobre a sua família e sobre os seus descendentes. Sobre os seus descendentes. Eu tenho no meu espírito que toda a minha descendência será sempre abençoada.
Os meus descendentes serão. Porque o Deus que eu sirvo não é um Deus comum, é um Deus vivo. Então, toda a minha descendência será abençoada. Mas isso só acontece com quem realmente vive com Deus. E cada uma que está aqui tem vivido para Deus. E essa é a grande diferença. A diferença da tua vida é Deus. Quando alguém pergunta para mim, o que você fez? Eu falo, busquei a Deus. Mas como pode isso, aquilo ter acontecido? Buscando a Deus. O que você fez? Busquei a Deus. O que você faz? Continuo buscando a Deus. Mas é isso? Não tem mais. Se você busca a Deus, a sua vida, mesmo que com muitas guerras, sempre será de vitórias. Coloque a mão no coração e vamos falar com Deus. Oh Deus querido, aqui estão essas mamães, mulheres importantes, muito. Todos nós dependemos e muito de nossas mães. Cada filho depende muito de sua mãe. Muito mesmo. Sua formação. Então, o papel da mãe no teu reino é fundamental. A formação do caráter de um novo ser. Educar no Senhor. E eu quero agradecer pela vida delas. Pela vida de cada mãe que aqui está. Pedir a cobertura do teu sangue sobre elas. Pedir muita saúde. Mas principalmente saúde espiritual. Muita força. Capacidade de reagir. Poder de reação. Que elas tenham sempre a esperança viva. E a capacidade de reagir em meio a todas e tantas guerras. Que elas sejam honradíssimas pelo Senhor sempre. Sempre, meu Deus. Que possam ver seus filhos crescendo na saúde, sempre com muita saúde espiritual. E os que já são crescidos, adquirindo muita saúde espiritual, crescendo nela. Deus, eu agradeço pela vida delas. Que elas continuem como colunas, como instrumentos nas tuas mãos. Ó meu Deus, como fonte de vida que elas são, que elas continuem sendo espiritualmente. Senhor, toda casa precisa de uma mulher, todo que ora, e todo filho de uma mãe que ora. Que aqui, cada mulher possa entender que ela tem o poder de mudar a história, o curso da vida de seus filhos através da oração. E que elas possam ter esse desejo de abençoar e abençoar continuamente seus filhos. Eu quero pedir muitas bênçãos para elas, Pai. As que ainda não têm filhos salvos, salva o marido, salva os filhos. Equilibra os lares com amor, com harmonia. Oh Deus, entre em ação na vida de cada mulher que aqui está. Cada uma tem uma história, tem um desejo, tem um sonho, tem algo para atingir, está esperando algo do Senhor. Abençoa, Deus, honra essa mulher, honra, meu Deus, dê força a ela, dê graça a ela. Eu peço, seja com cada uma, Deus, abençoa todas essas mães, realiza o sonho de cada coração. Fortalece o espírito de cada uma. Dê a vitória que ela está pedindo. Coloca nas mãos dela o que ela está buscando, Senhor amado. O Senhor pode dar a ela. E aqui está uma mulher que está lutando para ser fiel. Ela veio ao templo, ela veio te buscar. E eu quero te agradecer por isso. E quero agradecer também pelos anos de fé que eu tenho no Senhor. E por todo o sacrifício lá atrás que eu fiz até hoje. Porque cada um tem sido mais que especial no Senhor.
E eu quero agradecer por todo o sacrifício que cada uma tem feito. Tem mulheres aqui que trabalham, algumas até em 2 empregos, lutam tanto pelo bem da família, se esforçam tanto, vêm aos cultos, oram, passam madrugadas em favor de seus lares. Honra a fé dessas mulheres, Senhor. Honra a fé de cada mulher que aqui está. Abençoa essas mães. Abençoa, Deus de Israel, que elas saiam daqui fortalecidas, vivificadas, renovadas, cheias de esperança, de espírito de vida e de convicção que nada é vão no Senhor, mas que a sua recompensa é grande. O Senhor recompensa os que o buscam, e elas têm te buscado. Muito obrigado. Peço a bênção sobre elas, a cobertura do teu sangue, grande realização na vida delas. Obrigada, Deus. Nós te amamos muito, e eu sei que o Senhor ama cada uma grandemente e sei que cuida delas. Muito obrigada. Amém, amém e amém. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém, amém. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida, e meu pai, minha mãe, disse: e então irei contigo. Volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fez. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Nós vamos ter mais algumas referências para ler, mas vamos gastar um tempo aqui. Aqui fala do chamado de Eliseu. Deus tinha um propósito na vida dele, e ele nem sabia. Ele não sonhava, certamente, porque a Bíblia não relata isso, mas diz que Deus falou logo aqui, um pouco acima, para o Elias: vá para ungir o seu sucessor, que é Eliseu. Aqui, ó. Vai e unja-o, Eliseu, filho de Safate, no 16, do 19 e 16. Deus tinha um propósito na vida dele. Então, vamos partir daí. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas você já ouviu isso várias vezes. Deus tem um propósito na minha vida, na sua. E Ele nos chama para entrar nesse propósito. Aí está a questão. Uns aceitam o chamado, outros não. Então, quando Elias passou, foi ao encontro de Eliseu, nós encontramos um homem que tinha uma vida aqui aparentemente estabelecida. Então ele tinha o mundo dele. Vemos que ele tinha um pai, tinha mãe, tinha gado, tinha um equipamento de arar a terra.
Então ele não era um homem que não tinha uma vida, que... Ele tinha uma vida. Eu digo estabelecida. Porque ele morava em um lugar, ele tinha pai, mãe, tudo ali, pelo que percebemos. Ele tinha uma profissão, pelo que percebemos. Ele tinha um lugar. E o Elias vem e lança a capa sobre ele. A Bíblia diz que lançou a capa. E nós entendemos isso de lançar o espírito. Elias veio e lançou o espírito. E imediatamente aquilo entrou dentro de Eliseu. Aquele entendimento entrou. Ele entendeu o chamado dele. E disse o Eliseu disse para Elias: deixa eu ir despedir dos meus pais. Ele falou: vai e volte, não esqueça do que eu te fiz. Então tá bom, vá e volte. Não esqueça do que eu lhe fiz. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai, na minha mãe, disse: e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Você foi chamado. Aí começa eu penso que aquilo que falta em muitas pessoas. Uma coisa que as pessoas... A palavra decisão, a atitude é muito usada. Mas nem sempre praticada como Deus espera, na área em que Ele espera. Você vê que quando Ele disse: deixa eu ir despedir dos meus pais, quer dizer, deixa eu zerar a minha vida aqui. E eu vou te seguir. Ele foi, despediu dos pais, quer dizer, você vê que ele tinha um vínculo, mas ali, ele estava já cortando aquele vínculo, porque é uma nova vida. Eu não penso que ele estava abandonando o pai e a mãe. Ele estava cortando um vínculo, talvez aquilo que nós entendemos sobre uma influência, que talvez para esse... de agora em diante não vai funcionar. Porque às vezes são ideias e pensamentos diferentes. Fé diferente. E que chega um momento que você não abandona o pai, você não abandona a mãe. Pelo contrário, você honra, você ama, você cuida. Mas tem um vínculo que você, de opiniões, de influência, que você é obrigado a cortar, porque não bate mais, contrasta com a sua fé. Contrasta. O espírito não é o mesmo. Não vai funcionar. Vai ter um choque de fé, muitas vezes de opinião. Um pensa de um jeito. Você agora entendeu, às vezes... aqueles amigos, os parentes, pensam de uma maneira diferente de você. Tem uma fé diferente. E aquele vínculo de influência tem que ser cortado. Não tem como. Até porque se não for bem entendido isso e colocado, no final vai acabar havendo inimizade. É o que acontece com muitos, porque não é trabalhado como deveria ser trabalhado. E o Eliseu foi exatamente para isso. Tomou a decisão certa. Ele tinha uma vida ali. O que ele fez? Ele queimou
queimou tudo que ele tinha. Ele matou os bois, ele queimou o equipamento de arar. Ele queimou. Sabe o que é? Queimou a carne, ele matou os animais, deu ao povo para comer, para eles comerem. Queimou todo o equipamento. E depois ele seguiu o Eliseu. Você vê que ele entendeu o que Deus queria dele. E ele tomou uma decisão, uma atitude radical, mas de extrema importância. Coisa que muitos cristãos passam uma vida sem tomar esta decisão, esta atitude na vida. Muitos até hoje não só não entraram no propósito de Deus, como até hoje não queimaram tudo que diz respeito à velha vida. Muitos. Muitas pessoas dizem, eu estou no Senhor, mas ainda está lá tudo aquilo que representa a velha vida. Tudo. Ele não partiu, ele não zerou para viver algo novo. Ele está tentando viver algo novo, mas guardando o que é velho. Tem muita gente fazendo isso. Tentando viver algo novo. Mas ainda guardando o que é velho. Está tudo guardado lá, o que é velho. Mas eu quero viver algo novo. O Eliseu entendeu que se ele não tomasse aquela atitude, porque há na vida, eu creio, e eu não sei o que estava na cabeça dele, mas eu posso supor, aí é uma coisa minha, uma ideia, um entendimento meu. Nós, quando escolhemos uma nova vida, nós tomamos decisões para a vida da gente, nós encontramos desafios. E dependendo do nível de desafios, de dificuldades, se você, dependendo também da pessoa, se ela tem ainda o equipamento de arar, os bois, etc., se ela tiver a oportunidade, ela volta. Tem gente que volta. A própria palavra, eu já li sobre isso, sobre Israel. Se eles tivessem pensado, teriam encontrado a oportunidade para voltar. Está em Hebreus. Falando dos heróis da fé. Por exemplo, de Abraão, de Isaac, Jacó. Todos eles, se tivessem procurado oportunidade para voltar, tinham voltado. Porque é isso, você começa a pensar numa coisa, bom, eu ainda, está muito difícil, será que não é? E o diabo engana as pessoas. Então, o que nós entendemos aqui com Eliseu? O Eliseu cortou, queimou literalmente tudo que representava a sua velha vida. Ele não deixou nenhum vínculo, nadinha para trás. Ele zerou a vida dele e depois seguiu Elias para uma nova vida. Ele recomeçou, mas era uma nova vida, outras coisas, tudo diferente. Ele entrou no propósito e entrou sem deixar nada para trás. E creio que Deus está falando com pessoas que ainda não se colocaram no propósito. Creio que Deus está falando com pessoas que ainda têm deixado, querem o novo, mas estão guardando o velho. Querem
dizem, eu tomei decisão, eu vou seguir, mas ainda estão deixando coisas para trás. Não se desligaram totalmente de coisas de um tempo passado, que Deus está dizendo, isso passou para você. Isso não é mais para você. Agora eu tenho outra coisa com você. Isso passou, é passado. Queima as coisas da velha vida. Queima. E tem que ter coragem para isso. Porque isso aqui não é uma historinha, isso aqui é verdade. Ele despediu dos pais, foi lá, matou todos os bois que ele tinha, queimou todo o equipamento dele de arar. É aquela história que você já deve ter ouvido falar, do sujeito que chegou numa ilha deserta e gostou tanto do lugar e por medo de um dia decidir ir embora no momento de dificuldade, foi lá e queimou o barco. Para que ele não tivesse mais como sair de lá. E eu creio que algumas pessoas precisam queimar o barco. Precisam fazer como Eliseu. Queimar tudo que representa a velha vida e seguir em direção à nova vida. E o que ele teve com Deus, ele teve muitos desafios, mas o que ele teve com Deus, ele jamais teria aqui. A vida dele foi totalmente diferente depois que ele seguiu e entrou no propósito. O que ele viveu em Deus, o que esse homem viveu em Deus, é tão surpreendente que até depois de morto, havia unção nos ossos dele. Mataram um homem e jogaram ele na cova onde os ossos do Eliseu estavam, e havia unção nos ossos de Eliseu, que aquele homem ressuscitou. É uma coisa tão impressionante o que Deus fez na vida de Eliseu, que um homem foi ressuscitado. Ressuscitado. Por encostar nos ossos. Nos ossos dele. Ainda havia unção nos ossos dele. Deus transformou a história de vida desse homem. Ele foi um instrumento incrível nas mãos de Deus. Ele nunca teria sido. Ele nunca teria experimentado o poder de Deus, vivido o que ele viveu. Jamais. Se ele não tivesse tido a coragem de fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o início de tudo. Muitas pessoas não estão além, porque até hoje não tiveram coragem, até hoje, de viver isto aqui, de tomar essa atitude aqui. Até hoje. Até hoje. Tem gente que ele quer viver coisas incríveis e surpreendentes em Deus. Porém, ele ainda está tudo lá guardado as coisas da velha vida. Ele não queimou a velha vida. Ele não queimou. Não queimou. E isso tem que entrar no entendimento. A primeira coisa que ele fez foi isso. Volte, deixa eu ir despedir dos meus pais. Vá e volte. Respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo, eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Zerou. Você quer construir uma vida totalmente diferente daqui em diante? Você vai ter que parar e tomar uma decisão.
atitude mesmo, corajosa, você vai ter que queimar tudo que diz respeito à sua velha vida. Tem amigos que não são mais para você, tem influência familiar que não funciona mais, tem hábitos, estilo de vida, coisas que talvez você tenha trazido para hoje, que não funcionam mais. Isso não é para você. O que você fazia antes tem que ficar lá no esquecimento. Agora, você tem que tomar uma decisão para você viver o sobrenatural. Para você viver coisas diferentes, cumprir com o propósito, estar dentro do propósito e viver a recompensa disso, ser recompensado, tem que queimar. Tem que queimar. Queimar tudo que diz respeito à velha vida. E agora eu vou te dar algumas referências que você conhece bem. Mas, às vezes a pessoa esquece. Vamos para Levítico 26:10. Vamos juntos? Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita. Na outra tradução diz: e comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Para o novo entrar, você já ouviu isso muitas vezes, e está ouvindo de novo. Possivelmente já ouviu muitas vezes. E se não entrou antes, tem que entrar hoje. Para o novo entrar na tua vida, o velho que é velho tem que sair. Se o que é velho não sair, aquilo que é velho, coisas da velha criatura, não vai haver novidade de vida. Coisas que é da velha fé, não vai haver coisas novas a serem, não vai desfrutar de coisas novas agora. Vamos para Isaías 43. Aliás, essa palavra, como eu sempre digo, nós devíamos lê-la todo dia. Tanto é que nós estamos sempre lendo ela. Isaías 43, 18 a 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Em outra tradução, não considereis as coisas antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam o que se foi. Parem de considerar as coisas antigas. O Senhor quer fazer algo novo. Você está vendo algo surgir novo. Você está vendo as coisas surgirem. Mas por que talvez muitas não se estabelecem? Tem muita coisa nova que vai surgindo na sua vida. Mas por que não fica? Por que aquilo não se estabelece, não se consolida? Porque ainda as coisas do passado continuam tendo peso. Você até hoje não queimou. Tem gente aqui que até hoje não queimou. Não queimou o barco, não queimou o equipamento de arar, não queimou tudo que representa a velha vida. Enquanto você não tomar essa decisão, você vê coisas novas surgindo, mas elas não se estabelecem. E o Senhor está dizendo, até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Quer dizer, Deus não há nada que Ele não possa fazer. Você pode estar no deserto, você pode estar num lugar de sequidão, com problemas insolúveis. Mas Deus faz uma obra incrível. Mas
tem tudo, começa com uma atitude. Deixem o que se foi. Você quer finalizar 2012 dizendo: esse foi o melhor ano da minha vida, eu vi a glória de Deus, Deus fez algo fora do comum. Aquilo que você até hoje não tinha decidido fazer, faça agora. Decida fazer. Queima o barco. Queima tudo que representa a velha fé. Faça como Eliseu. Para seguir para coisas novas, ele zerou tudo que representava a velha vida. Tudo. E você vê que de forma ousada e decidida. Porque quando ele matou todos os bois e queimou todo o equipamento dele de arar, era o que ele usava para trabalhar. Era o que fazia parte da vida dele. Ele despediu dos pais, queimou tudo que representava a sua vida ali e seguiu sem vínculos. Deixou e foi. E para concluir, aqui ainda em Isaías 55. 8 a 9, depois do 11. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. 11. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Às vezes você pensa, você tem uma forma de pensar, e você não atinge o de Deus. Às vezes nós achamos que se eu deixar isso, eu posso perder isso. Se eu parar com isso, como é que eu vou mexer com isso? Se eu tomar essa atitude, eu posso me prejudicar aqui. Mas você tem que entender que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. E os caminhos dele também. Você vai até ali, eu vou até ali. Mas Deus vai muito além. Por isso que você não pode ter medo de tomar decisões em Deus. De agir dentro daquilo que você entende que é vontade de Deus para a tua vida. Você não pode. Porque senão você marra, você impede as coisas na tua vida de fluírem. E eu creio mesmo, que Deus está dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os seus, e você está deixando, está impedindo que eu haja mais na tua vida, porque você tem medo de tomar decisões na tua vida. E está dizendo: a minha palavra, em outra tradução, não volta vazia. Se Deus está falando que é para você tomar atitude, pode tomar. Que Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Que vai dar certo, vai dar certo. Que a tua recompensa vai ser grande, vai. Que esse é o caminho certo, é. Mas ela fará o que deseja, atingirá o propósito pela qual enviei. Se Deus está te dando direção, vai atingir o propósito. A palavra vai, se você tomar atitude, tudo vai contribuir. Tudo vai contribuir. Você vai atingir. Em nome de Jesus. Deixa entrar no seu entendimento. Decisão. Muitos estão precisando tomar uma decisão na vida. Atitude. Deus está esperando. Talvez faz tempo de alguns. E creio que não é só tentar equilibrar. Eu acho que dá para equilibrar isso aqui. Não. Não dá. Se você quer viver o novo,
coisas novas, uma vida nova, o poder de Deus. Você vai ter que ter a coragem de agir corajosamente e ousadamente. Tem que queimar. Eu não sei a área, o quê, mas isso aqui está relacionado à vida. E cada um tem questões na vida. Mas se você pega bem a direção que o Espírito Santo dá, você vê que Elias lançou o Espírito sobre Eliseu. Ele pegou o Espírito. O Espírito tem sido lançado sobre você. Mas ainda que talvez você diga que pegou, talvez não tenha pego na prática, na atitude. Ah, eu peguei. Pegou, mas não agiu ainda. Ah, peguei, mas não agiu. Então, o que pegar esse? Ah, eu entendi, mas não agiu. E você vê que quando foi lançado o Espírito e ele pegou, ele já tomou atitude na vida dele. E você vê como é que é. O Elias ainda falou para ele, vai e volte. Não esqueça do que ele fez. E muitos, infelizmente, Deus faz, Deus chama, Deus fala, mas ele esquece. E ele não se firma. Ele não se firma. Vai e volte. Não esqueça do que ele fez. Você não pode esquecer do que Deus tem falado. E imediatamente, para ele seguir para uma nova direção e viver coisas diferentes, ele zerou aquilo que era velho. A vida dele ali. Ele zerou. E eu não sei quanto tempo você já tem ouvido isso de Deus, mas você quer prosperar na tua vida? Não traga o mesmo sistema da sua velha vida para a sua nova. Você quer um relacionamento familiar, conjugal abençoado? Possivelmente o velho sistema não vai funcionar. Você quer uma vida com Deus de verdade? O velho estilo de vida não vai funcionar aqui. Não vai. Aquele tempo longe de Deus, ou numa religiosidade, sei lá o quê, se você quer trazer aquele tempo para cá, aqueles hábitos, aqueles costumes, né, estilo de vida, aquela fé, você não vai conseguir viver o novo de Deus. E é o que acontece com muitos. Ele está, mas ele não jogou fora o velho. Por isso que o novo não entra, não tem como, não tem espaço. Se eu não tiro as coisas velhas, como é que coisas novas entram? Se eu não me livro de todos aqueles sentimentos contrários, como é que coisas... A presença de Deus vai inundar a minha vida? Se eu quero viver coisas novas em Deus, mas o ambiente que eu vivo, que eu convivo, as pessoas que eu continuo me relacionando, é totalmente contrário, tudo contra aquilo que eu tenho sido ensinado por Deus. Isso talvez ainda está influenciando e negativamente. E não está sendo bom para a sua vida. E aí muitos que poderiam estar vivendo na plenitude do Espírito, não estão. Porque apesar do Senhor falar e lançar o Espírito de mudança, muitos até dizem, eu peguei, mas na prática não. Porque até hoje não foram capazes de queimar tudo que está relacionado à velha vida. Ao velho sistema, à velha fé, ao velho estilo de vida e por aí vai. E seguir para uma direção de coisas novas. Você vê que não adianta, você pode rodar. Se você não entende isso, muita coisa
fica amarrada, estagnada, e você perguntando por quê, por quê. E não adianta, às vezes não entra. Mas será que é isso? Eu creio que na vida de muitos está faltando a decisão, a atitude. Está faltando queimar mesmo, atitude radical de queimar coisas que representam as coisas velhas, da velha vida, coisas que não tem mais parte nessa nova vida, não tem como ter. Não tem como ter. Se você quer uma nova vida, não tem como você trazer as coisas velhas, elas não vão ter parte. Não tem como ter. Não tenha medo, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Você pode até achar que algumas coisas sugerem perdas, mas não. Em Deus não há perdas e sim ganhos. Faça o que é preciso. Inicialmente, o Eliseu teve que tomar uma atitude mesmo. Você vê que ele se doou, ele queimou tudo da velha vida e foi construir uma nova vida. Ele foi sem nada. Não pode esquecer, ele foi sem nada. Porque tudo que ele tinha, ele largou. Ou melhor, ele queimou. Ele foi sem nada. E eu penso que alguns estão precisando fazer isso. Se quiser viver coisas grandes em Deus, na vida de algumas pessoas está faltando isso. Zerar, mas zerar de verdade. Tirar o que é velho para o novo entrar. Abandonar as coisas velhas. Porque coisas novas você vê surgindo. Mas na vida daquele que não toma uma decisão de verdade, ela não se estabelece. Ela surge. Mas por que não fica? Por que não prospera? Porque decisões não foram tomadas. As coisas antigas ainda são consideradas. E o Senhor está dizendo, para de considerar as coisas antigas. Para de viver de passado. Para de estar com o pé. Ou você quer viver coisas grandes em Deus agora. Quer viver o poder de Deus. Mas com um pezinho ali nas coisas antigas. E ninguém vai viver de verdade o poder de Deus estando na carne. Estando ainda nas coisas que ele já disse, não é mais para você. Não são mais para você. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração.